Então, nossa aula de hoje será num modelo semelhante ao modelo da aula passada, tá? Ela é uma aula baseada somente em exercícios, onde a gente aborda os conteúdos a partir dos exercícios, tá? Em esquema de revisão, não tem nada de novo, tá bom? Então, nossa primeira questão de hoje é resolver esse limite aqui. Então, é esse nosso primeiro limite de hoje. Como é que faz? Qual a ideia? Oi? Usa o produto notável aqui em cima, né? Nota que meio é um ponto que não faz parte do domínio dessa função, tá? Aqui em cima vai dar 0 e embaixo também vai dar 0, que é um problema. Mas não é porque não está no domínio que eu não posso analisar o que acontece perto desse cara, tá? Então, é isso que você faz. Então, olha, aqui em cima, você nota que você pode reescrever da seguinte forma. Vai ficar limite de x indo para meio. Aqui em cima vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado dividido por 2x menos 1, tá bom? Aí você tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui é o produto da soma pela diferença, tá? Então, isso aqui vai ficar igual limite de x indo para meio de 2x menos 1 vezes 2x mais 1. Isso tudo dividido por 2x menos 1. Tá bom? Em limite, você pode simplificar isso. Tá? Então, isso aqui é igual ao limite de x tendendo a meio de 2x mais 1. Tá bom? Se o x tende a meio, então isso aqui vai para meio. 2 vezes meio dá 1. 1 com mais 1 dá 2. Então, esse limite é 2. Tá ok? Então, esse que é esse limite. Tá? A sua prova, que é a prova 3, você vai ter, se não me engano, 40 minutos para fazer a prova. Ela é composta de 4 questões. De 4 questões. Tá? Aí você pensa, 4 questões, 40 minutos, 10 minutos para cada, né? Não. É 10 minutos para você pensar e 10 minutos para cada. Por quê? Das 4 questões, você só precisa fazer 3. Você escolhe 3 questões. Tá vendo como eu tô bonzinho? Bonzinho demais, né? Então, você tem 4 questões, você escolhe 3 e resolve. Tá? Se por acaso você resolver 4, serão corrigidas apenas as 3 primeiras. Aí, se eu errar a primeira e tiver certa a quarta, ferrou. Tá? Então, escolha 3 questões e resolva apenas 3 questões. Tá bom? Você informa as questões que você está escolhendo. Tá? Lembra daquela questão que eu disse para vocês? Que eu achei bonita na aula passada? Que é o máximo de x e 1 sobre x. E eu disse que eu ia modificar ela. Eu cheguei em casa, fiquei olhando para ela. Aí eu disse assim, e se você fosse assim? Aí ela disse, por que não? Aí eu fui lá e modifiquei ela. Né? Aí, como são 4 tipos de provas, aí eu falei assim, você poderia ser assim, assim e assim, né? Aí ela disse, claro. Aí fiz 4 modificações nessa questão. E essa questão está modificada na sua prova. Bonitinha. Bonitinha mesmo. Né? Tem também na sua prova, tem o limite trigonométrico fundamental. Que isso aqui é 1, né? Claro que não tem para você dizer quanto é isso, né? É uma questão que vai precisar do limite trigonométrico fundamental. Você faz pequenas alterações na questão e você vai chegar no limite trigonométrico fundamental, tá?
Muito boa também a questão. Tem também na sua prova uma função bonita. Uma função bonita que eu pergunto para você qual é o domínio, qual é a imagem, qual é o gráfico. Essa é aquela questão que é assim, para não zerar. Né? É essa a questão, para não zerar. É impossível tirar zero nessa prova. Tá? Tem também uma questão de quociente de Newton. Quociente de Newton é aquele quociente f de x mais h menos f de x sobre h. Aí você faz, tá? Com toda a alegria do mundo. E eu resolvi também colocar na sua prova, aí você pode ter dito, você já falou 4 coisas. Mas porque tem itens também, sabe? Letra A, letra B, porque você não gosta de fazer só uma coisa, né? Então resolvi colocar na prova a função maior inteiro. Porque essa função é bonita demais, tá? E a gente vai falar dela hoje. Essa função maior inteiro, ela é isso aqui, tá? É essa função. A gente vai definir ela direitinho hoje, vamos trabalhar com ela, que você já vai saber como que é a cara dessa função, tá? Muito bem, e é a questão de agora, a função maior inteiro. Então, eu quero que você me diga como é a imagem e o domínio dessa função. E o gráfico, tá? Então, x menos a função maior inteiro. Deixa eu primeiro definir para você o que é essa função maior inteiro, tá? A função maior inteiro é o seguinte, ó. Vamos pensar. Quanto é f de 1,5? Então, o que tu tens que fazer? Tu tens que ver qual é a função maior inteiro do 1,5. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você olha para cá e pergunta, coloca na reta real, coloca 1,5 lá. Eu te pergunto, 1,5 é inteiro? Ele é inteiro? Não, ele é racional, né? Mas qual é o maior inteiro antes do 1,5? 1. Esse é o maior inteiro. Então, a resposta aqui é 1. Deu para entender? Tá? E se fosse f de 1,25138? Qual é o maior inteiro disso? 1,25138. Eu te pergunto, esse número aqui é inteiro? Não. Qual é o maior inteiro antes desse? 1. A resposta aqui é 1. Entendeu? Facinho, né? Então você só precisa olhar para o número e perguntar qual é o maior inteiro que está antes dele. Ele é inteiro? Não. Então quem é que está antes dele, o maior? É esse cara. Então essa é a resposta, tá? Então como seria o gráfico da função maior inteiro? Gráfico da maior inteiro. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Vamos pegar o zero. Zero. F de zero vai ficar o maior inteiro de zero. Zero é inteiro? É ou não é? É. Então, f de zero é o próprio zero. Então, pronto. O gráfico passa por esse ponto, tá? Aí eu vou marcar aqui o número 1. Entre 0 e 1. Qualquer cara que eu pegar entre 0 e 1. Por exemplo, f de 0,8. 0,8 é inteiro? Não. Qual é o maior inteiro antes do 0,8? O zero. Então, qualquer número entre 0 e 1, a resposta vai dar 0. Então, o gráfico é isso aqui, ó. Tá? É esse segmento aí. Tá bom? Agora eu te pergunto, quanto é o f de 1? O f de 1 é 1.
Então, no 1, ele fica a bola aberta aqui. E ele pula lá para o 1. No 1 dá 1. Agora, entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Por exemplo, se eu pegar 1,2. F de 1,2. O que é que dá? 1,2 é inteiro? Não. Então não é 1,2. Quem é o cara maior que é antes do 1,2? 1. Então a resposta é 1. Então qualquer cara aqui entre 1 e 2, a resposta dá 1. Então esse é o gráfico. Só que quando chega no 2, o maior inteiro de 2 é o próprio 2. Deu para entender? Tá? Então o gráfico é isso. O gráfico é isso, bola aberta. Aí você vem para cá, ó. Aqui vai ficar bola aberta. Aqui bola fechada. Aqui bola aberta. Aqui bola fechada. Deu para perceber como é o gráfico? Então é uma escada. Tá? Lindo, né? Não é lindo? Se eu perguntar para você, essa função é contínua? Sim ou não? Onde é que ela não é contínua? Nos inteiros. No resto todo ela é contínua. Deu para entender? Tá? Então você pode dizer assim, ó, f é contínua em R menos o Z. Ok? Porque todo o resto ela é contínua, que ela é um segmento de reta, só que quando chega no inteiro, ela dá um salto. Tá bom? Então esse é o gráfico dela. Tá? Agora eu te pergunto, como seria então o gráfico? Como seria o gráfico de f de x igual a x menos a função maior inteira? Você sabe como é o gráfico da função identidade? Sim ou não? Sabe. Você sabe como é o gráfico da função maior inteiro? Sabe. Então você tem que imaginar como é o gráfico da diferença dos dois. Ok? Vou tentar pensar. Como seria? Vamos lá. Vou colocar aqui o gráfico da função identidade, que é a reta BC3 aqui. Tá? Então vou colocar um plano cartesiano grandão aqui. Vou marcar aqui 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Vamos pensar. Olha lá. Eu vou pegar aqui o 1. O 1 vai no 1, certo? Então, olha. Do 0 até o 1, o gráfico da função identidade é isso aqui, certo? Aí eu te pergunto, do 0 até o 1, como é o gráfico da maior inteiro? Não é 0? Certo? Então, isso aqui menos 0 dá o quê? Dá o quê? Dá isso aqui mesmo, não muda nada, concorda? Tá? Então, perfeito. Então, olha. Vou colocar aqui 1. Então, por enquanto, o gráfico é isso aqui, ó. Tá? Beleza? Vamos lá. Quando chega no 1, a função identidade dá 1. E a função maior inteiro? No 1 dá 1. Então, 1 menos 1 é 0. Então, olha, no 1 não é 1. No 1 é 0. Tá? Ficou claro? Vamos lá agora. Ó. Entre 1 e 2. Entre 1 e 2, como é a função maior inteiro? É 1. Beleza?
Nesse intervalo, a função maior inteira é 1. Olha, nesse intervalo, a função identidade é isso aqui, ó. Só que tem que ser isso menos a maior inteiro. Será que o maior inteiro é 1? Então, o que vai acontecer com o gráfico? Vai descer quantas unidades? 1 unidade. Então, ao invés dele ficar aqui, ele vem para cá. Desce 1 unidade. Deu para entender? Tá? E agora, no 2, quanto é f de 2? Isso aqui dá 2 menos. O maior inteiro de 2 é 2. 2 menos 2? 0. Então, aqui é bola aberta e ela vem para cá. Beleza? Tá? Linda, 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 linda. Olha lá. Agora, esse aqui é 2, né? Agora, do 2 para o 3. A função identidade está aqui. E a função maior inteiro? Entre 2 e 3, ela dá o quê? 2. Tá bom? Então, olha lá. No 2, ela dá 2. Essa aqui, no 2, também dá 2. Então, isso vai ser deslocado quantas unidades para baixo? 2 unidades para baixo. Então, o gráfico vai ser isso aqui, ó. Não é bonitinha? Pronto, esse é o gráfico. Bola aberta, bola fechada, bola aberta. Olha aí. Esse é o gráfico, tá? Muito linda. Esse é o gráfico aí da função x menos a função maior inteiro de x. Esse é o gráfico, tá? Eu te pergunto, qual o domínio da função f? Qual o domínio? Todos os reais, tá? Todos os reais. Qual é a imagem da função f? De 0 até 1. 0, fechado ou aberto? Fechado. E 1, aberto. Então, você coloca aqui, ó, y pertence aos reais, tá o quê? Y é maior ou igual que 0 e menor que 1. Ou você simplesmente escreve intervalo fechado 0, aberto 1. Essa é a imagem. Tudo bem? Beleza? Se for a função maior inteiro, qual é o domínio dela? O domínio dela é R, todos reais, tá? E quem é a imagem dela? Quem é a imagem dela? Os inteiros. Beleza? A imagem dela é os inteiros. A função identidade. Quem é o domínio da função identidade? Essa função aqui, f de x igual a x. Quem é o domínio dela? Os reais. E quem é a imagem dela? Os reais também. Tá bom? Então, ó, observa que a imagem dessa é R. E a imagem do maior inteiro é Z. Então, cuidado. Cuidado, porque a imagem da F da identidade é R, a imagem dessa aqui é Z, só que eu estou pedindo a imagem da diferença. A imagem da diferença não é a diferença das imagens. Ok? Porque se você fizer a diferença das imagens, a resposta seria R menos Z. Mas não é essa a resposta. A resposta é o intervalo de 0 a 1. Ficou claro? Tá? Linda essa questão, né? Não é linda? Eu coloquei ela na prova mais bonita. Ela está mais bonita na prova, é. Eu modifiquei ela. Eu fiquei assim, eles não vão gostar se for só assim.
Só assim não vai ter graça. Então eu fiz pequenas alterações nela. Você vai gostar. Quando você olhar, você diz assim, eu amo demais esse professor, até doido, é? Aí você vai gostar, você vai acertar. É fácil demais, fácil. Veja isso de novo, tá? Refaça na sua casa, que você vai conseguir fazer na prova. Tá mais fácil na prova. Na verdade, na prova é sempre mais fácil. Né? É ou não é? Eu gosto dessa concordância de vocês. Vamos para questão 3. Eu te pergunto aqui, a continuidade dessa função aqui? Qual é a continuidade dessa função? Ela é contínua? Ela é contínua? Não. Ela não é contínua. Onde é que ela não é contínua? Nos inteiros. Tá bom? Nos inteiros. Será se existe alguma... Será se eu consigo te dar duas funções que elas não são contínuas nunca? Elas são descontínuas em todo ponto, mas quando eu faço uma operação com as duas, somo, multiplico ou divido as duas, vai dar uma função contínua? Será se sim? Alguém sabe uma função que dá para fazer isso? Vou colocar uma aqui para você. F de x é o seguinte. É 1 se o x for racional. É menos 1 se o x não for racional. Opa, não for racional. Tá? Então, ela é 1 se for racional, é menos 1 se não for racional. Tá? Não dá para desenhar o gráfico disso. Eu vou só fazer um esboço de como seria. Então, o gráfico dessa função seria assim, ó. Seria uma linha pontilhada na direção do 1 e uma linha pontilhada na direção do menos 1. Tá bom? Então, esse seria o gráfico. Uma linha pontilhada no 1, uma linha pontilhada no menos 1. Tá? Ela é contínua? Não. Não é contínua. Tá? Em nenhum ponto. Ela é descontínua em todos os pontos. Mas se eu fizer, por exemplo, f de x vezes f de x, eu chamar isso de função h, tá? F de x vezes f de x, 1 vezes 1 é quanto? 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, ela vai dar uma função constante. E a função constante é contínua. Deu para entender? Tá? Então, você pode, sim, sair de funções que são descontínuas em todos os pontos, fazer operações e chegar numa função contínua. Ok? Muito bem. Vamos trabalhar com uma função aqui, falar de quociente de Newton, que nós já fizemos na aula passada. Vou pegar a seguinte função, f de x igual a menos x ao cubo mais 2x. Eu quero que você calcule isso aqui, limite de h indo para 0, da f de x mais h, menos a f de x sobre h. Tá? No fundo, o que eu estou pedindo para você fazer aí é calcular a derivada dessa função. Como é que a gente faz aqui? Me ajuda aí. Fica limite de h indo para 0. Continua. Como é que faz? Vai ficar menos x mais h ao cubo, tá? Ao cubo, mais 2 vezes x mais h. Tá bom? Isso aqui é f de x mais h. Tudo bem? Menos
a f de x. Quem é a f de x? Não é isso aqui? Aqui está menos, então com esse menos vai ficar mais, tá? Mais x ao cubo. Tinha um menos lá, com esse mais vai ficar menos. Menos 2x. Isso tudo dividido por h, tá? Isso aqui é igual limite de h indo para zero, menos... Como é que desenvolve o cubo? Não, me dá a resposta logo. Você está decompondo, eu quero a resposta, vai. X ao cubo mais... Mais o quê? 3x ao quadrado h mais 3xh quadrado mais h ao cubo. Lembra lá do binômio de Newton? Tem os coeficientes que vão surgir, são esses, 1, 3, 3, 1. Tá? Só que tem esse menos aqui na frente, tá? Então vai trocar o sinal de tudo. Então vai ficar tudo menos. Tá bom? Mais 2 vezes x, mais 2 vezes h. Mais x ao cubo, menos 2x. Isso tudo sobre h. Tá? Dá para fazer alguma coisa aí? Quem a gente cancela? X ao cubo, né? Quem mais? 2x. Então, isso aí vai ficar igual limite de h indo para zero. O que a gente faz agora? Colocar o h em evidência, tá? Tem h em todas as parcelas aqui, tá bom? Então, vou colocar h em evidência aqui. Vai sobrar, na primeira parcela, vai sobrar menos 3x quadrado. Na segunda parcela, vai sobrar menos 3xh. Na terceira parcela, vai sobrar menos h quadrado. E na quarta parcela, vai sobrar o 2. Já foi tudo, né? Já. Isso sobre h. Então, vamos cortar aqui, ó. Vai ficar igual limite de h indo para zero de menos 3x quadrado menos 3xh menos h quadrado mais 2. Só que o h está indo para zero, certo? Se o h vai para zero, aqui não tem h, então isso aqui mantém. Aqui tem h, então isso vai para zero. Aqui tem h, vai para zero, vai sobrar só o 2, tá? Então a resposta vai ficar, como o Rafael disse, menos 3x quadrado mais 2. Tá bom? Ok? Ana Paula? É Ana Paula? É Ana Paula? Não? Qual é seu nome? Ana Carolina. Acertei o Ana. Ana Carolina, na aula passada, eu dei uma dica para ela de como saber qual seria a resposta, que é o que provavelmente o Rafael fez agora há pouco, né? Que é fazer o seguinte, olha. Você tem isso aqui. Se for uma função polinomial, tá? Se for polinomial, a regra para descobrir a derivada da função é o seguinte: é você pegar o expoente e jogar ele para frente, tá? Então vai ficar menos, pega o expoente e joga para frente, vai ficar menos 3x e subtrai uma unidade do expoente, tá? Vai ficar 3 menos 1, mais... O expoente aqui é 1. 1 vem para frente,
Vai ficar 1 vezes o 2, x, e subtrair uma unidade do expoente. Vai ficar 1 menos 1. Tá bom? Vai ficar menos 3, x, 3 menos 1 dá 2. Mais 1 vezes 2 é 2, x elevado a 0 dá 1. Então vai ficar só o 2. Tá bom? Então daqui a menos de um mês, vocês não farão mais essa conta. Essa conta toda vai ser substituída por essas duas linhas. Na verdade, você vai fazer só essa linha, né? Porque você não vai fazer isso. Tá bom? Mas a gente precisa provar que isso é verdade, tá? A gente vai fazer isso futuramente, tá bom? A principal descoberta do cálculo é esse quociente de Newton, tá bom? A partir daí que se modela todo o cálculo, basicamente. Vamos lá, próxima questão. Esse limite, x indo para 7, raiz de x menos raiz de 7, dividido pela raiz de x mais 7, menos a raiz de 14. Tá bom? Como é que a gente faz essa? Multiplicar pelo conjugado. Quem? Multiplicar o de cima e o de baixo. Tá, muito bem. Então vamos fazer o conjugado dos dois aqui, né? Acho que não vai ter espaço aqui, vamos fazer do outro lado. Muito bem, então vai ficar assim, vai ficar limite raiz de x menos a raiz de 7, x tendendo a 7, da raiz de x mais 7, eu acho que é menos raiz de 14, né? Então, vamos multiplicar pelo conjugado desse de cima, raiz de x mais raiz de 7, dividido pela raiz de x mais raiz de 7, e multiplicar pelo conjugado do de baixo. Raiz de x mais 7, mais raiz de 14, dividido pela raiz de x mais 7, mais a raiz do 14. Tá bom? Agora, ó, esse com esse vai ficar x menos 7, tá bom? Eu vou poder tirar a raiz porque o x está se aproximando de 7. 7 é um valor positivo, tá? Então, pode tirar a raiz tranquilamente. Tá? Vai ficar limite de x indo para 7. Esse com esse vai ficar x menos 7. Só isso. Tá? E vou reescrever isso lá. Raiz de x mais 7 mais a raiz do 14. Isso dividido. Agora eu vou fazer isso aqui com o último, que vai dar x mais 7 menos 14. X mais 7 menos 14 dá x menos 7, certo? Vai ficar x menos 7. E vai sobrar esse. Raiz de x mais a raiz do 7. Agora eu cancelo. Limite de x indo para 7, de raiz de x mais 7 mais raiz do 14, dividido pela raiz de x mais a raiz do 7. Agora eu substituo direto, né? Aqui vai ficar a raiz do 14, mais raiz do 14 vai dar 2 raízes de 14. 2 raízes de 14. Dividido aqui vai dar raiz de 7 mais raiz de 7, vai dar 2 raízes de 7. Aí você cancela. 14 dividido por 7 é 2. Então vai dar raiz de 2. Tá bom? Ficou claro? Tá? Então é esse. Raiz de 2 é a resposta. Ah, se fosse outro número? Você ia ter que colocar entre módulo.
Se ele está se aproximando de um valor negativo, vai ter que ficar entre módulo. Ou se você não sabe qual é o sinal, você também coloca dentro de módulo. Tá bom? Se eu colocasse aqui, colocasse P, se aqui fosse P, aqui tivesse P, eu ia colocar dentro do módulo. Porque eu não sei quem é esse P. Entendeu? Então eu preciso garantir que essa coisa exista. Tá? Então é mais um cuidado mesmo, tá? Claro que não vai se fazer uma questão dessa com x tendendo a um valor negativo. Na próxima questão, vamos fazer uma questão definida por parte. Então, se você tiver uma função g de x igual a x, se o x for maior ou igual que 2, e é x² sobre 2, se o x for menor que 2. Eu quero que você calcule para mim o limite de x tendendo a 2 pela esquerda de g de x menos g de 2 sobre x menos 2. Ou seja, quero saber a derivada à esquerda. Tá? E também quero que você calcule para mim x tendendo a 2 pela direita, g de x menos g de 2, x menos 2. Então, a derivada à direita. Tá? Então, eu quero que você calcule a derivada à esquerda e à direita. Se por acaso esses dois limites existirem e forem iguais, então essa função é derivável no 2. E você vai saber qual é a derivada. Então, eu poderia continuar simplesmente dizendo: quero que você calcule esse limite à esquerda e esse limite à direita. Se esses dois limites existirem e forem iguais, então o limite com x tendendo a 2 existe e é igual a esse valor. Poderia ter dito só isso. Tá bom? Muito bem. Então vamos calcular esse limite aqui. Vamos chamar esse limite aqui de L1 e esse limite aqui de L2. Vamos calcular L1. É limite de x tendendo a 2 pela esquerda. Olha, se eu estou tendendo a 2 pela esquerda, quer dizer que são valores que são menores do que 2. Tá? Se é menor do que 2, quem é a g que eu tenho que colocar lá? É x ou é x² sobre 2? x² sobre 2, tá bom? Porque são valores menores do que 2. Então, eu coloco aqui x² sobre 2. Menos g de 2. Olha, g de 2, o x é 2. Quem eu tenho que usar? A de cima ou a de baixo? A de cima. E quanto é g de 2? Se é a identidade, é o próprio 2. Tá? Isso tudo dividido por x menos 2. Isso aqui é igual, limite, x tendendo a 2 pela esquerda, vai ficar x², 2 vezes 2 vai dar 4, e vou multiplicar pelo inverso dessa, tá? Que é 1 sobre x menos 2. Então, isso aqui é igual, limite, x tendendo a 2 pela esquerda. O que a gente faz agora aí? Abrir esse produto notável, vai ficar x menos 2, x mais 2, isso tudo dividido por 2 vezes esse cara. Agora você pode cancelar. Isso vai ficar limite, x tendendo a 2 pela esquerda, de x mais 2 dividido por 2. Se o x está tendendo a 2 pela esquerda, esse cara está tendendo a 2. 2 com mais 2 vai dar 4 dividido por 2 vai dar 2. Tá bom? Então, está dando 2 esse aqui. Vamos ver o outro agora. Vamos ver agora pelo outro lado. O L2, que é esse limite de x tendendo a 2 pela direita, da g de x menos o g de 2, x menos 2. Vai ficar limite, x tendendo a 2 pela direita. Se está tendendo a 2 pela direita, o x é maior do que 2. Então, quem é a g? Se é maior do que 2, a g é x.
Então, é x menos g de 2, a gente já sabe que é 2. Isso dividido por x menos 2. Aqui cancela. Vai ficar de limite x tendendo a 2 pela direita de 1, né? E esse limite dá 1. Tá bom? Então, olha, calculei o limite à esquerda, deu 2. Calculei o limite à direita, deu 1. O que significa do limite? Que o limite não existe, tá? Então, a conclusão é que o limite não existe. Só que esse limite, como o colega perguntou, esse limite é a derivada, tá? E a derivada desse cara, que é um polinômio, tá? A gente já tem uma noção de como é que faz, né? O expoente dele é 1. O 1 vem para frente. A derivada a gente coloca uma linha aqui em cima. 1 vem para frente. X vai ficar 1 menos 1. Vai ficar 1 vezes x elevado a 0, e isso vai dar 1. Tá bom? A derivada deu 1. Olha, nós fizemos essa conta para chegar em 1. Tudo bem? Vamos ver o outro agora? O outro lado, que é x² sobre 2, a derivada disso, o 2 vem para frente, vai ficar 2 menos 1, dividido pelo 2. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes x. 2 menos 1 é 1, dividido por 2. Tá bom? Cancela o 2 com o 2. Isso vai dar simplesmente x. Só que tu queres saber isso em 2, né? Então, substitui no lugar do x, você coloca 2 e vai achar 2. Tudo bem? Então, olha, a derivada desse cara aqui no 2 seria 2. Que é o que esse deu 1 e esse deu 2. Tá? Então, um limite deu 2, o outro limite deu 1. Então, quer dizer que o limite não existe. Que foi o que nós vimos aqui. Ó. O limite deu 1 e o outro limite deu 2. Entendeu? Então, se esse limite é a derivada, e futuramente eu vou definir para você o que é derivada, já te digo agora que a derivada é a taxa de variação da função, ou seja, quanto a função está modificando, ou crescendo, ou decrescendo, quanto essa variação está ocorrendo aí, significa que, por um lado, a taxa de variação da função é 1, e, por outro lado, a taxa de variação da função é 2. Por um lado, a reta tangente tem uma certa inclinação. Pelo outro lado, a reta tangente tem outra inclinação. Tá? Então, significa que naquele ponto é impossível ter uma reta tangente com a mesma inclinação. Porque uma está vindo com inclinação 2 e a outra está indo com inclinação 1. Então, quando chegar no ponto, não vai ter uma reta tangente que tenha a mesma inclinação vindo dos dois lados. Tá? Isso que significa não ser derivável. Tá bom? Muito provavelmente essa função possa ter um bico nessa região. Ela não é suave. Tá? Não é uma curva suave, pode ter um bico lá. Tá bom? Esse que é o significado. Muito bem. Agora que chegamos na questão 5 de hoje, né? Eu separei, eu acho que 12, 13, 14 questões para hoje. Vamos acelerar mais. Vocês querem mais rápido? Tá bom nesse ritmo? Tá tranquilo? Vamos lá, essa função, esse limite aqui. Eu te digo que esse limite aqui é 1, tá? Se eu chego para você e digo assim, ó, se eu te der que esse limite é 1, tá? Já te disse, isso é 1. Calcula para mim esse limite aqui.
Quanto é esse limite? Eu não sei quem é f. Eu estou dizendo que isso aqui é 1. Quanto você acha que é esse limite? 2. Por quê? Multiplicar pelo conjugado desse? Vai ficar 1? Tu te decide. Vai ficar 2. Por quê? Vamos fazer então. Vamos lá. Então, o limite que nós temos lá é limite de x tendendo a 1 da f x² menos 1 sobre x menos 1. Qual é a sua ideia? Por x mais 1. Então, x mais 1 em cima e x mais 1 embaixo. Então, isso aqui vai ficar limite de x tendendo a 1 da f x² menos 1 vezes x mais 1 dividido por x² menos 1. E agora? Então você vai mudar de variável isso aqui. Vai chamar isso aqui de outra letra. Tá. Então vamos primeiro separar os limites. Vou pegar esse cara e vou pegar esse cara. Tá bom? Vai ficar igual limite de x tendendo a 1 de quem? De x mais 1 vezes o limite de x tendendo a 1 da f de x² menos 1 sobre x² menos 1. Certo? E agora? Chamar esse cara aqui de u. Então, x² menos 1, você chama ele de u. Se x vai para 1, isso implica que se o x está indo para 1, vai ficar 1² menos 1 vai dar 0. Então, o u vai para 0. Então, vai ficar esse limite de x tendendo a 1 de x mais 1 vezes o limite de f. Esse cara aqui a gente chamou de u. Dividido por u, o x estava indo para 1. Agora o u vai para 0. Tá? Quanto é que dá esse limite aqui? Esse limite aqui dá 2. Vezes... Quanto é que dá esse limite aqui? Esse limite dá 1, tá? Não foi isso que foi dado aqui? Mas aqui está x e lá está u. Você coloca a letra que você quiser, tá? Desde que seja a mesma letra nas 3 partes, tá bom? Então, esse cara aqui é 1. Então, a resposta é 2. Ficou claro? Ficou claro? Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Será que tem uma questão dessa na prova? Não, eu já mandei para o projeto, já deve ter rodado. Acho que não tem, não. Eu acho. É porque isso aqui é o que dá inspiração ao limite trigonométrico fundamental. E o limite trigonométrico fundamental tem na prova. Tá resolvido. Muito bem. Não fiquem tristes. Vamos ver uma outra aqui. Se eu disser para você que esse limite aqui, de x tendendo a p, de f de x menos f de p, com x menos p, se eu te disser que isso aqui é L,
Quanto você acha que é esse aqui? F de P mais H menos F de P sobre H. Se eu te digo que isso aqui é L, quanto é esse? L. Como é que faz? O quê? Chama esse cara aqui de H. Então vamos lá. Na verdade, você tem que chamar esse aqui, né? Esse aqui você vai chamar de quê? De X. Então, ó, X é igual a P mais H. Aqui tem um H, né? Então, vou passar um P para cá. Vai ficar X menos P é igual a H. Tá? Olha, o X está indo para P. Certo? Se o X for para P, o X está indo para P. Tá? Vai ficar P menos P vai dar zero. Então, H vai para zero. Tá? Então, X indo para P, isso implica que o H está indo para zero. Então, esse limite ele vai ser substituído pelo seguinte limite. H ia para zero. Tá? F, P mais H. P mais H agora é X. Menos... Opa, espera aí. Tem um detalhe bem aqui. Só um minutinho. Esse que eu inverti aqui. Olha, o H está indo para zero, tá? Se o H está indo para zero, então o X está indo para P. Está invertido só. H indo para zero. Então isso implica que o X está indo para P. Tá bom? Então aqui é X indo para P. Esse está invertido. Muito bem. Então, esse cara aqui eu chamei de X menos o F de P dividido H. Quem é H? É X menos P. Mas olha, isso aqui é exatamente o que está aqui em cima. Então, esse cara é L. Tá bom? Só para você saber manipular esses limites, que eles são a mesma coisa. Bem, vamos colocar um limite mais bonitinho. Esse limite bonitinho aqui, eu acho que se você souber dele, vai te ajudar na tua prova. Limite de 1 menos o cosseno sobre x, com x indo para zero. Como é que faz? Multiplica pelo conjugado. De quem? Então, vamos multiplicar por 1 mais cosseno. 1 mais o cosseno. 1 mais o cosseno. Então, isso aqui vai ficar igual, limite de x indo para zero. Olha, 1 menos e 1 mais vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isso tudo dividido por x vezes 1 mais o cosseno de x. E agora? Isso aqui, usando a identidade trigonométrica fundamental, vai dar seno ao quadrado de x, tá? Então, isso aqui vai ficar igual, limite de x indo para zero, do seno ao quadrado de x, dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. Tá? E agora? Colocar aqui seno vezes seno. Tá. Então vai ficar igual, limite de x indo para zero, seno de x vezes seno de x, dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. E agora? Vai dar o quê? Ah, então você quer fazer limite desse cara, depois limite desse outro cara. Tá.
Tá, vamos dividir esses limites aí. Que a gente tem a regra do produto de limite, né? Então, o limite do produto é o produto dos limites. Então, é seno de x sobre x vezes o limite de x indo para zero de seno de x sobre 1 mais o cosseno de x. E agora? Esse cara aqui é o limite trigonométrico fundamental, que dá 1. E esse cara? Dá 0, né? Se o x vai para 0, vai dar seno de 0, que dá 0. E aqui embaixo dá 2, né? Então, esse aqui vai dar 0. Então, a resposta é 0. Essa aqui? Ele está chamando de conjugado. Multiplicar isso tudo pelo conjugado desse cara. Então, só trocar o sinal. Na verdade, essa palavra conjugado a gente tira lá de quando a gente está estudando números complexos. Que é quando você tem a parte real e a parte imaginária de um número complexo. O conjugado dele é quando você troca o sinal da parte imaginária. Tá? Mas a gente acaba usando essa mesma palavra para quando você tem uma soma em uma fração. Essa soma pode ser tanto no numerador quanto no denominador. Uma técnica de retirar ou fazer alterações dessa fração é multiplicar em cima e embaixo pelo cara que vai ter o sinal contrário. Se tiver uma soma, eu uso a diferença. Se tiver diferença, eu uso uma soma. Só para usar a técnica do produto da soma pela diferença. Tá bom? Isso geralmente ajuda. Nem sempre, mas geralmente ajuda. Muito bem. Vamos fazer uma questão mais bonitinha agora. Limite. X indo para π meios. 1 menos o seno. 2x menos π. Como a gente faz? Essa é mais bonitinha. Como vocês fariam essa? Alguma ideia? Não, não é o conjugado que resolve aí. Mudança de variável. Quem? A parte de baixo? Vamos chamar a parte de baixo aqui de U. U é igual a 2x menos π. E agora? Isola? X. Passar o π para cá e passo 2. Vai ficar U sobre 2 mais π sobre 2, isso é igual a x. Bem, se o x está indo para π sobre 2, se ele está indo para π sobre 2, então aqui seria π sobre 2. 2 cancela com 2, vai ficar π. π menos π vai dar 0. Então, U vai para 0. Então, U vai para 0. Então, vai ficar como? Vai ficar limite de U indo para 0 de 1 menos seno de x. Quem é o x? É U sobre 2 mais π sobre 2. Isso tudo dividido por U. E agora? Então, calma. O passo foi bom? Tem algo que a gente possa fazer aí? Oi? Transformar o seno em cosseno? Você quer fazer isso, é?
Não é o seno da soma? Que é equivalente, né? É equivalente. Tá? Vamos fazer o seno da soma? Então vai ficar assim, ó. Igual limite de u indo para zero de 1 menos. Seno da soma é seno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Tá? Então vai ficar seno de u sobre 2 vezes o cosseno do segundo menos seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Isso tudo dividido por u. Tá? Só que cosseno de π sobre 2 é zero. Então essa parte aqui vai embora. Seno de π sobre 2 é 1. Vai ficar limite de u indo para zero de 1 menos, isso aqui dá 1 vezes o cosseno de u sobre 2. Sobre u. Certo? E agora? Multiplicar pelo conjugado? Não quero multiplicar pelo conjugado. Aqui? É porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Aí isso aqui vai dar zero. Oi? Mas a gente já não resolveu um negócio desse? Esse limite aqui, quanto foi que deu? Deu zero. Qual é a diferença desse limite para esse limite? Qual é a diferença? Tem um 2 desgraçado aqui. Mas ficaria u e aqui ficaria u sobre 2. Que não é a mesma coisa. Diga. Substituiu como? Não, o x é uma variável. E o x está indo para π sobre 2. Se você substituir aqui, vai ficar seno de π sobre 2 que vai dar 1. Aí 1 menos 1 vai dar 0. Tudo bem, 0 em cima. O problema é que aqui embaixo seria π sobre 2 também. 2 vezes π sobre 2 vai dar π. π menos π vai dar 0. Aí seria 0 embaixo. Aí é problema. Não, porque 0 dividido por 0 é quanto? Mas não é indefinida a resposta. Ah, muda de variável, né? Muito bem. Vamos mudar de variável. Qual é o seu nome? João. Vamos chamar essa variável aqui de J, de João. Né? Então, J é igual a U sobre 2. Certo? Tá? Passa o 2 para cá. Vai ficar 2J. Tá? Se o U vai para 0, o U indo para 0, o J também vai para 0. Certo? Tá bom? Então vai ficar igual limite de João indo para 0 de 1 menos o cosseno do J dividido o U é 2J. Tá? Aí você diz assim, mas tem um 2 aqui embaixo aqui. Mas o 2 é uma constante, certo?
pode sair do limite, né? Então vai ficar isso aqui igual meio vezes o limite j indo para 0 de 1 menos o cosseno de j dividido por j. Agora sim, isso aqui é 0, certo? Então a resposta é 0. Bonita, né? Não é bonita? É tão linda que ela poderia estar na sua prova. Não é? É linda demais essa questão. Foi por isso que nós resolvemos essa aqui antes. Se a gente não tivesse resolvido essa antes, você ia chegar lá, você ia ter que fazer essa questão. Entendeu? Vamos ver uma outra aqui. Vamos ver quem que vai ter ideia de fazer essa aqui. Limite de x indo para 0, x mais seno de x dividido por x² menos seno de x. Vamos fazer essa. Cálculo é viciante. Só foi essas férias que eu não resolvi continuar fazendo o que eu estava fazendo, que é resolver o livro do Guidorize. Eu estou resolvendo todo o livro do Guidorize. Todas as questões, todas. Da letra A até a Z, W, que ele coloca lá. Todas. Já tenho 4 cadernos manuscritos. Dá muito trabalho, é muita questão. Muito mesmo. Eu já passei de integral, está bem lá na frente já. Aí eu tinha o objetivo de fazer todos os Guidorizes, só que são 4 Guidorizes, né? Estou no primeiro ainda, dá muito trabalho. E aí, como é que a gente faz essa? Vai ficar assim, ó, limite x indo para 0, colocar x em evidência aqui, x em evidência aqui. Vai ficar x vezes, olha, aqui vai ficar 1 mais, esse aqui vai ficar seno sobre x. Isso tudo dividido, que é a mesma história. X em evidência, aqui vai ficar x menos seno de x sobre x. Tá bom? O x está indo para 0, ele não é 0. Então eu posso cancelar aqui. Tá? E agora? Então vai ficar limite de x tendendo a 0. Limite de 1 é 1. Mais limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x. É 1, que é o limite trigonométrico fundamental. Limite de x tendendo a 0 do x. 0. Menos. Limite de x tendendo a 0 disso aqui. Dá 1, que é o trigonométrico fundamental, só que está menos aqui. Então a resposta é menos 2. A questão aparentemente mais estranha é a mais fácil. Tá? Então você pode levar isso como filosofia para a sua prova. Você olhou uma questão, essa questão parece difícil, mas o professor disse que talvez seja mais fácil. Não vou cair nesse papo dele, deixa eu fazer outra. Vamos lá. Próxima questão. Pela distribuição das provas que nós fizemos, a primeira nota será composta de 4 provas, a segunda nota também será 4 provas, e a última nota serão 3 provas, tá? Então, é provável que a última prova fique um pouco mais pesada devido ao número de provas, que é um pouco menor. Então, não pode vacilar na última, tá? Então, te esforça logo para conseguir boas notas. Eu costumo dizer para vocês se esforçarem muito para conseguir boas notas na primeira e na segunda nota, para tentar conseguir logo a aprovação, tá?
Lembre-se, você passa com 15, né? Então, se você tirar 10 na primeira, 5 na segunda, está passado. Não é fácil fazer isso? Fácil, né? 10 e 5, passou. Aí depois você vai atrás do conceito, entendeu? Mas tenta logo uma boa nota na primeira e na segunda. Falo primeira e segunda, porque para a terceira avaliação, você fica sobrecarregado das outras disciplinas. Que você fica pensando, por que eu não levei a sério? Aí você quer levar a sério agora, mas não tem tempo mais, tá? Então as outras disciplinas acabam sobrecarregando muito. Então você acaba tendo pouco tempo para estudar, tá bom? Então, foca nessas, tá? Vamos lá. Próxima questão, limite x tendendo a 1, seno de πx dividido por x menos 1. Como é que faz essa? Você vai fazer mudança de variável. Quem você vai chamar de quem? Mas quem? Πx? Tem certeza? Não é essa a boa escolha. O que fazer nessa? Embaixo. Essa que é a melhor escolha. Então você faz y igual a x menos 1. Então, o x é igual a y mais 1. Se o x está indo para 1, isso implica que o y está indo para 0. Então vai ficar limite de y indo para 0 do seno de π. Quem é o x? O x é y mais 1. Dividido por y. Tá? Vai ficar limite de y indo para 0 do seno de πy mais π sobre y. E agora? O seno da soma, né? Então vai ficar limite de y indo para 0, seno de πy cosseno de π mais seno de π cosseno de πy. Isso tudo dividido por y. O seno de π é 0, né? Esse aqui dá 0. O cosseno de π é menos 1. Vai ficar limite de y indo para 0 do menos seno de πy sobre y. E agora? Multiplica por π em cima e embaixo. Vou tirar esse menos. Vai ficar π seno de πy sobre πy. Faz a mudança de variável. Chama esse cara de U. U é igual... Ah, é P, é? P, é Paulo? P de Paulo. P é igual a πy. Então, pegou a πy. Se o y vai para 0, o p também vai para 0. Vai ficar igual.
tem um menos na frente e tem um π também, né? Então, eu vou colocar menos π logo na frente. Menos π vezes o limite do seno. Aquilo que está lá dentro eu chamei de p. Certo? O que está embaixo também é p. E o p está indo para zero. Certo? Isso aqui é o limite trigonométrico fundamental. A resposta dá menos π. Tudo bem? Você sabendo fazer essas manipulações assim, tranquilo, tá? Quanto é o limite de x indo para zero pela direita da raiz de x da exponencial do seno de π sobre x? Quanto é esse limite? Fazer mudança em variável? Você vai chamar quem de quem? De P. E? Não vai ajudar nada, não. Vamos pensar. Fiquem olhando para lá e vejam qual é a solução. Não é nada que nós já fizemos hoje. É coisa nova. Mas que já foi dado. Qual é a ideia? O quê? Desistir. Vamos lá, qual é a ideia? O seno varia de quanto a quanto? De menos 1 a 1. Essa é a ideia. O que fazer? Mas que parte? É uma consequência, na verdade. Perfeito. É essa mesmo. É essa mesmo. Olha, qual é o seu nome? Sofia. A Sofia pensou o seguinte, olha. O seno, ele fica variando entre menos 1 e 1, concorda? Tá? Então, a exponencial, ela está variando de e a e elevado a menos 1. Tá bom? Então, ela está limitada. Essa parte aqui é limitada. Tá ok? E essa parte aqui está indo para onde? Está indo para 0. Toda vez que você tem uma limitada vezes uma que está indo para 0, a resposta é 0. Não tem nada para fazer. Tá bom? Então, essa questão é uma questão de lembrança. É você pensar assim, ó. Você só precisa justificar. Você explica. Esse lado da direita é limitado por causa disso e disso. Qual é a razão? É que o seno vai de menos 1 a 1. Então, a exponencial está variando de e elevado a menos 1 a e. Está limitada, está presa numa faixa. E a outra está indo para 0. Tá? Então, isso vai dar 0. Por que está indo aqui 0 pela direita? Esse aqui, ó. Você tem exponencial de seno de π sobre x, certo? Tá bom? Se você tiver só a função exponencial, o gráfico dela é uma coisa assim. Tá? Esse é o gráfico da função exponencial. Só que esse cara aqui, o seno, ele fica variando entre menos 1 e 1. Tá bom?
Então, quer dizer que quem está aqui em cima, o expoente da exponencial, é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Tá? Então, no máximo 1. Então, aqui. Que ela daria E. E no mínimo menos 1. Então, aqui. Que é 1 sobre I. Tá bom? Então, quer dizer que essa exponencial ela só vai daqui até aqui. Então, ela está presa nessa faixa. Ela é só esse pedaço. Ela não vai embora lá para cima, nem vai embora aqui para baixo. Então, ela está presa numa faixa. Se está presa numa faixa, significa que isso aqui é limitada. Entendeu? Então, você tem que justificar assim. Como seno de π sobre x é menor ou igual que 1, porque vai ficar entre menos 1 e 1, temos que a exponencial do seno do πx é limitada. Ok? Então, essa é limitada. Então, essa parte aqui é limitada. E essa parte está indo para zero. Nós já provamos um resultado que se tiver uma limitada, uma indo para zero, o resultado é zero. Tá bom? Agora, por que está indo x a zero pela direita? Porque tem a raiz. Não faz sentido calcular zero pela esquerda. Não está definido. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, para fechar nossa aula. Alguém vem no microfone resolver essa aqui. Tem que vir no microfone. Só aceito indo no microfone. Quem é que vem? Mas já? Quem é que vem? Tem que vir no microfone. Bora. É Alice? Sofia. Sofia, vem, Sofia. Você sabe, Sofia? Vem. Bora, com toda essa animação, vem. Vem que você vai acertar. Diga seu nome e curso, por favor. Tá funcionando. Meu nome é Sofia, eu sou de Engenharia Química. Engenharia Química. Sofia, diga pra gente como é que faz essa. Tá, eu imagino que seja o mesmo raciocínio da anterior. Porque no caso Qual é o raciocínio? No caso, a gente teria ali o limite do x quadrado, do x à quarta, né, com o x tendendo a zero. Então, o limite está tendendo a zero e a outra eu ia distribuir o limite do cosseno com 2 sobre x. Aí, no caso, o cosseno seria limitado entre 1 e o menos 1. Isso, você tem que o cosseno... Oi? Você pode justificar novamente mais perto do microfone, por favor? Tá, o cosseno é limitado. O cosseno é limitado, então isso aqui é sempre menor ou igual que 1. Isso. Tá? Então, logo, é limitado. O que mais? E essa aqui está indo? E essa, o limite está indo para zero. Então, x à quarta vai para zero. Pela mesma justificativa anterior, esse limite é? Zero. Zero. Muito bem. Disse que você sabia? Obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. Essas foram as 14 questões que separei para a gente resolver hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Tenha uma boa prova, mas uma boa prova mesmo sexta-feira, tá? E segunda-feira a gente retoma com o teorema do valor intermediário. Vamos rever o teorema do confronto
e continuamos o conteúdo do curso, tá bom? Até segunda, pessoal. Tchau, tchau. Vai ser ensinado.